Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cazu, Ricardo, Almir, Cassebe, Cooper, Elaine, Gustavo, Grace, Hermon, Ícaro, Gessé, Júnior, Lude, Marina, Ricardo, Rodrigo, Elton, bom dia a todos vocês. Saudade de vocês, não pude estar aqui com vocês na semana passada, espero que o Gaspar tenha cuidado bem de vocês. Se ele não cuidou, vocês me avisem que eu puxo a orelha dele, tá? Só me falar. Gente, vamos começar. Estou muito feliz, empolgado de estar aqui com vocês hoje. Eu queria lembrar a vocês, talvez nem todos saibam, duas coisinhas rápidas. A primeira é o porquê de a gente fazer esse devocional na segunda-feira, às 6 horas da manhã. E basicamente o motivo é que é para que a gente possa começar a nossa semana com uma folha em branco e o primeiro desenho, a primeira pegada, a primeira figura, a primeira foto dessa folha seja Cristo. Para que a nossa semana, o primeiro ato, né? A primeira coisa que a gente receba como um jarro vazio, seja uma palavra de Deus. E a partir dessa palavra, a gente possa viver a nossa semana. Então, eu quero que vocês lembrem disso. Não só nessa palavra de hoje, nesse devocional de hoje, mas ao longo da semana. E a segunda questão que eu queria lembrar a vocês, eu não sei a vocês, mas a mim, como faz bem começar com um devocional, com um louvor como esse. Eu fico aqui com a câmera desligada, abraçando um pouquinho antes, e coloco o louvor ali 5 minutos para as 6, e já me dá outro ânimo, já me dá outra energia, já me dá outra conexão. Então, por isso que eu deixo o louvor tocar ali até 6h03, 6h05, para que todos nós nos conectemos também. Louvar a Deus é uma forma de nos conectar a Ele. Tá bom? Lembrem-se disso também. Você tem sonhos? Você tem sonhos e Deus já disse a você que ia fazer algo acontecer na sua vida. E acho que alguns de vocês já, se não todos, isso também já aconteceu comigo. E quando Deus fala isso, a gente começa a pensar. A nossa tendência é pensar no como, né? Eu quero fazer alguma coisa. O Deus disse que vai fazer alguma coisa em minha vida. A gente começa a pensar no como. Não, mas então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer tal curso, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sair desse trabalho, tenho que entrar no novo trabalho, eu tenho que casar com tal pessoa, eu tenho que ter filhos, tenho que isso e tal. Eu não sei, mas eu não sei se vocês já viveram a experiência de Deus falar que vai fazer alguma coisa, você pensar no como, ele fazer acontecer. Mas o caminho que você pensou é ABC e o caminho que Deus usou é X, Y, Z. Completamente diferente. Né? Vamos tentar entender hoje por que Deus faz isso. E para isso eu quero relembrar a história do povo de Israel, a história do êxodo do povo de Israel, saído lá do Egito, da escravidão do Egito. E todos vocês sabem que após Moisés libertar o povo, eles ainda sofreram uma perseguição do exército do faraó, atravessaram o Mar Vermelho e depois ficaram caminhando no deserto em busca da terra prometida, da terra que Deus disse que daria àquele povo. Eu quero ler um trecho, é um trecho até relativamente longo, mas eu quero fazer alguns comentários com vocês. Para quem quiser pegar a Bíblia aí no celular ou tiver com a Bíblia do lado, a gente vai ler Êxodo 23, versículos 20 a 33. Mas eu quero que você leia ou escute esse trecho de Êxodo. Perceba que ali é Deus falando para aquele povo como eles deveriam caminhar no deserto para chegar à terra prometida. Mas eu quero que você receba esse texto de Deus como se Deus estivesse falando para você como você deve viver a sua vida. Como você deve atravessar os desertos da vida para chegar à terra prometida ou às terras prometidas. Eu não estou falando que a vida é um deserto e o que só tem de bom está no céu. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existem desertos em nossas vidas, mas que existem pontos e momentos e estágios e fases e coisas em nossas vidas que são sonhos de Deus para nós. Que são como se fosse a terra prometida, que são como se fosse o céu descendo em nossas vidas. Então eu vou ler aqui, junto com vocês. Fiquem atentos também à linguagem do Velho Testamento, né?
eu faço alguns comentários, mas recebam essa palavra de Deus como se Deus estivesse falando com você as instruções pelas quais você deve viver a sua vida. Êxodo 23, eu começo no versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Aqui o primeiro destaque que eu quero fazer, né, dois na verdade. A gente nunca está sozinho. Deus não dá caminhadas para a gente fazer sozinho. Deus não nos deixa nessa vida para caminhar sozinho, tá? E que privilégio que nós temos hoje, porque hoje Deus não manda um anjo para nós. Ele manda o próprio Espírito Santo. Ele manda um dos elementos da Trindade para estar conosco a todo momento. E nós temos acesso a ele. Então é um privilégio, né? A gente pode até pensar que, nossa, mas o povo de Israel era o povo escolhido, então Deus falava com ele através de Moisés diretamente, e isso seria um privilégio. Não. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco, ao nosso lado. E ele vai à nossa frente nos protegendo. Mas, seguindo, 21. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Gente, o que Deus está falando para eles ali e o que Deus está falando para a gente? Quem comanda a sua vida sou eu. Quem determina por onde você quer caminhar sou eu. Mas você está aí, você está livre, você tem o livre-arbítrio. A minha recomendação é: ouça atentamente o que eu tenho a dizer para você. Obedeça o que eu tenho para você. Porque você está num deserto. E se você não obedecer, as coisas não podem, pode ser que as coisas não fiquem legais para você. Porque se eu mando um anjo à sua frente, mas você desvia desse anjo, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Aqui é uma linguagem forte do Velho Testamento, porque aqueles povos eram inimigos e guerreavam entre si. Mas pensa que nós temos adversários aqui nessa terra, no mundo de hoje, nas nossas vidas hoje. Adversários materiais e adversários no mundo espiritual. O anjo do Senhor continua à nossa frente, sendo inimigo dos nossos inimigos. Versículo 23. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Quantas vezes? Gente, pensem, vamos tentar voltar no tempo com a cabeça desse povo, que era um povo recém-liberto da escravidão. Ou seja, devia ser um povo fraco, com pouca experiência em luta, sem uma formação militar, caminhando 40 anos no deserto. Olha a quantidade de inimigos que eles têm que enfrentar. Vocês acham que na mente racional deles era possível eles chegarem a uma terra prometida, que estava ocupada por todos esses povos, e vencerem? Certamente, quando eles receberam essa palavra, o primeiro pensamento da mente racional deles foi: isso é impossível. Vou desistir. Isso é impossível. Mas o que Deus está falando para nós é: fui eu que prometi. Fui eu que disse que isso iria acontecer. Sou eu que estou determinando o caminho. Siga esse caminho. Escute os meus anjos que vão à sua frente, porque se você fizer isso e você não se desviar do caminho, o que você acha que é impossível, deixe comigo, porque essa é tarefa minha. Eu serei inimigo dos seus inimigos e eu exterminarei essas adversidades. Consegue captar isso aqui? Essa preciosidade da palavra de Deus para as nossas vidas?
Vamos seguir no 24. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem cultos, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. A minha palavra é só uma. Vocês vão se misturar com esse povo e vocês vão ouvir diversas coisas, diversas religiões, várias maneiras de trazer a espiritualidade. Mas o meu comando para vocês é um só. A minha palavra é só uma. Eu sou único. 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Prestem culto ao Senhor. Hoje em dia a gente não presta culto mais, né? A gente vai ao culto. A gente vai ao culto de domingo, ou de sábado, ou de qualquer dia da semana, como se a gente fosse receber do culto. A gente tem hoje uma mentalidade, eu ouvi alguém falando isso, se eu não me engano, foi o pastor Tel Hayashi. A gente tem uma mentalidade que vai para a igreja como consumidor, como quem está pagando por um serviço e exige várias coisas. Tem que estar limpo, o som tem que estar perfeito, tem que ser confortável, o ar-condicionado, não pode estar muito cheio, não pode estar muito quente, o louvor tem que ser bom, a palavra tem que ser boa, tem que me agradar. Parece que eu sou um consumidor que sou exigente para tudo. E que eu que tenho que receber. A gente esqueceu que a gente está ali, na verdade, para ser ativo. Nós é que estamos ali para prestar culto ao Senhor. Essa palavra se perdeu, esse verbo se perdeu. Agora virou voo ao culto. E não é porque Deus precisa disso, mas é porque Ele faz com que nós tenhamos essa posição de humildade de saber que nós é quem prestamos cultos a Ele, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. E Ele faz tantas promessas para a gente. Ele nos dá tantos presentes. Vamos seguir no 26, senão não dá tempo. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Tenho certeza que teve alguma situação em sua vida que parece que os problemas, os inimigos, os adversários, as dificuldades, elas fizeram assim, ó, sumiram, desapareceram como num passe de mágica. Foi Deus que fez com que todos os seus inimigos, adversários e dificuldades virassem as costas e fossem embora. Porque Ele é o Deus de milagres, como diz o louvor que a gente estava ouvindo no início. 28. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Retomo, né? Como devia parecer impossível para aquele povo esse sonho que Deus estava sonhando para eles. E como deve estar parecendo impossível para você o sonho que Deus tem para você ou aquele sonho que você tem dentro de você gestando e que você só enxerga para as dificuldades, só pensa em como que isso é impossível, em como que isso não irá acontecer. Como. A palavra de hoje é justamente para vocês entenderem que o como de Deus é loucura. Então, se você recebeu o plano de Deus, só segue a palavra dele. Só segue os passos que ele está te pedindo para dar. E aqui, no 29, está a parte que mais me chama a atenção. Então, Deus está falando para o povo que vai mandar o anjo à frente, que vai expulsar os inimigos, que eles ocuparão e tomarão posse da terra prometida, mas ele fala o seguinte: eu não os expulsarei, os inimigos, os outros povos, eu não os expulsarei em um só ano. Pois se eu fizesse isso, a terra se tornaria desolada, vazia, e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando você. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Eu não sei se essa passagem bate em vocês como bate em mim, bate dentro de mim, né? Não bate em você.
Mas um dos mistérios de Deus aqui, ele fala, olha, eu poderia fazer isso, eu poderia realizar o seu sonho assim, eu poderia te dar o que você está pedindo assim, eu poderia te dar o filho que você tanto quer ter, eu poderia te dar o emprego que você tanto quer ter, eu poderia te dar o encontro comigo que você tanto quer ter, eu poderia te dar a família, a mudança de vida, a mudança de emprego, o que quer que seja, eu poderia fazer assim, eu poderia te dar a cura para você ou para o seu familiar assim. Mas eu preciso que você entenda que se eu fizer isso de uma vez, você ainda não passou pelo processo que você precisa passar. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus falou assim: eu vou expulsar os inimigos de vocês da terra prometida. Eu só não vou fazer isso de uma vez, porque se eu expulsar os inimigos, os animais vão tomar conta, e vocês serão mortos pelos animais. Deus tem um cuidado, ele pensa nos mínimos detalhes no que é melhor para nós. A questão aqui é que nós não conseguimos enxergar. Se eu tivesse lá no meio desse povo caminhando 40 anos, eu certamente estaria pedindo: faz isso logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais caminhar nesse calor, nessa terra, nessa areia. Por que que tem que esperar tanto? E se ele expulsasse os inimigos da noite para o dia, eu chegasse na terra prometida e eu, um familiar meu, fosse ferido ou morto por um animal selvagem, eu ainda amaldiçoaria ele. Pô, me fez caminhar 40 anos para chegar aqui e para ser morto por um animal selvagem. Eu nunca conseguiria enxergar todo o cuidado e o processo que Deus estava construindo para me dar aquele sonho, aquele presente, aquela terra prometida, da melhor maneira possível, como só Ele consegue enxergar. Finalizando aqui, eu vou pular para o 33, para a gente encerrar. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. O que Deus está falando aqui para esse povo e para a gente? Eu posso até te dar a terra prometida, eu posso até realizar os seus sonhos, eu posso te colocar no lugar onde você quiser, mas se você não me carregar junto, se você não me obedecer, se você não se transformar, se você não viver uma vida nova, de nada vai adiantar. Porque os teus velhos hábitos, os teus velhos pensamentos, as más influências à sua volta serão uma armadilha e te tirarão do sonho que eu tenho para ti. Eu posso até estalar os dedos e te colocar lá, mas se você não passou pelo processo de transformação, você não se transforma no novo homem que é necessário ser para viver o que eu estou prometendo para você. Então percebam, gente, a proposta de saída do povo de Deus do Egito, da escravidão, para passar por uma caminhada de 40 anos, é porque precisava haver um processo. E esse processo envolvia uma transformação espiritual, para que essa transformação ficasse arraigada a ponto de você e eu não queremos voltar atrás à vida que a gente tinha. Eu não sei se você vai lembrar, mas a Bíblia conta que o povo murmurou e pediu a Moisés para voltar para o Egito e ser escravo. Reclamou para Moisés e dizia que a vida de escravo era melhor. Vocês entendem que não é só a visualização do sonho. Entre o que eu estou vivendo e o meu sonho, existe um processo de transformação interna, um processo de metanoia. E isso requer que a gente destrua os velhos hábitos, as velhas correntes que nos prendem ao homem antigo. Esse processo de metanoia é justamente para que haja um renascimento, para que haja o nascimento de um homem ou de uma mulher novos, para que só então a gente possa pisar na terra prometida, mas não só pisar, para que a gente tome posse. E para que a gente não deixe que nada que seja contrário a Deus nasça e cresça e se estabeleça naquela terra. Apenas nós, homens novos transformados,
através do nosso Deus. Eu queria encerrar lembrando a vocês que quando Deus conversou com Moisés na sarça ardente, ele disse o seguinte: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Eu quero pegar essa passagem para dizer para todos nós que a gente precisa entender que a nossa vida é santa, que o lugar em que a gente pisa é santo. Por quê? Porque ele é um lugar que Deus nos deu. E que a atitude de tirar as sandálias é uma atitude de humildade e de reverência e obediência ao Senhor de nossas vidas. O que ele tem para nós e como ele faz fazer acontecer, muitas vezes ele não diz, ele só diz o ponto B, mas ele não diz como vai tirar a gente do ponto A para o ponto B. Ele só diz, olha, eu vou te levar para o ponto B, quero te dar esse presente, quero que você viva esse sonho que eu tenho para você. Mas o trajeto parece loucura para a gente. E quando a gente começa a pensar com os nossos olhos de homem, a gente acha que é impossível. E a gente esquece que ele envia um anjo à nossa frente. A gente esquece que ele enviou o Espírito Santo de Deus para estar conosco. Eu quero lembrar uma outra passagem também de Êxodo, que dizia que a nuvem de Deus, o anjo de Deus, estava com aquele povo. E quando a nuvem se levantava e caminhava, o povo se levantava e seguia. Mas nos dias que a nuvem não se levantava, o povo ficava parado. O povo obedecia. O povo não queria fazer por conta própria. Ele só caminhava quando a nuvem de Deus ia junto. Então lembremos, os sonhos que Deus tem para nós e o como ele irá os realizar, muitas vezes parece loucura para a gente. Mas que na nossa vida, e principalmente nessa semana, nós façamos o esforço de entender que estamos vivendo uma terra santa, uma vida santa, e que temos que ter a atitude de baixar a cabeça em reverência, desatar nossas sandálias, tirar dos nossos pés, cultuar a Deus e obedecê-lo. E só nos movermos em direção a algo quando Ele comunicar, quando seu anjo disser, quando o Espírito Santo de Deus disser. Uma abençoada semana a todos vocês. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes de a gente entrar no abençoado da semana. Amém, meu irmão. Tamo junto. Amém, amém. Amém. Ó, o Gaspar chegou aí. Se o Gaspar não tratou vocês bem na semana passada, me avisem que eu puxo a orelha dele aqui em público, tá, gente? Doutor Saulo, obrigada por essa palavra. Uma vez eu escutei um comentário sobre os 40 anos e me chamou muita atenção. A gente tem que ficar muito atento sobre o processo de transformação que a gente passa nesse deserto e que se aplica à nossa vida, que o Senhor aplica, né, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa transformação, mas observar se nós não estamos murmurando, porque a murmuração sempre voltará nos à estaca zero. A murmuração. E é muito comum, às vezes, a gente estar ali no problema, no caos, entendendo que a gente está passando por um processo de lapidação, ainda assim a gente murmura e questiona. Isso Perfeito, André. sobre essa palavra. E um outro ponto, eu acabei não pegando louvor para essa compreensão. Eu queria saber qual foi o louvor. Eu vou mandar lá no grupo, chama Milagres. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Alguém quer ser abençoado essa semana? Alguém quer fazer um pedido de oração? Eu quero, meu irmão. Vamos lá. Você quer dizer pelo que a gente ora por você ou não? Sim, meu irmão, vai ser pela imersão, que vai ser esse sábado, né? Então, uma imersão que a gente vai fazer para nutricionista. Então, orar para as pessoas certas irem. A gente vai trazer o método para a galera lá, então, presença de Deus, enfim. Parece que tem algumas coisas travadas aí, mas eu creio que uma semana Deus pode fazer o sobrenatural. Ele é o Deus de milagres, meu amigo. E lembre que em tudo há um processo.
fruto a um processo e que tem coisas que são suas e de sua equipe e tem coisas que são dele. Mais alguém quer pedir uma oração? Bom dia pessoal, bom dia, Casseb falando aqui, tudo bom? Bom dia, Casseb. Tudo jóia, gente. Obrigado aí pela palavra, meu amigo Sávio, obrigado aí pelo convite. Quero pedir de oração para essa semana também, tem uma imersão de inglês aí no final de semana, quero pedir oração por isso, porque as pessoas encontrem o que elas busquem, destravem, e que haja propósito nelas, para esse inglês haja propósito de Deus, para a expansão do reino, né, que elas possam alcançar vidas, né, dar um bom testemunho. Então, pedir oração por isso. Maravilha, meu irmão, conte conosco. Mais alguém? Eu queria lembrar a vocês, gente, que o nosso grupo de WhatsApp e que esse devocional, eles são completamente abertos para qualquer pessoa. Então chamem, convidem. Quanto mais gente a gente trouxer para participar de movimentos como esse, melhor. Melhor para essas pessoas, melhor para o reino. Tá? Não sei se mais alguém aí quer pedir oração. E o convite, vocês podem mandar, compartilhar o convite do grupo, ou se alguém tiver alguma dúvida de como fazer, pode me procurar. Tá bom? Então, vamos orar. Deus, nosso Paizinho amado, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para, antes de qualquer coisa, prestar culto a Ti. Nós nos unimos, Senhor, sob Tua palavra e sob Teu direcionamento para que possamos aprender, através da Tua palavra escrita, o que Tu tens para nós, Senhor. Nós queremos aqui colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Mais uma semana dessa terra prometida, dessa vida que é um presente maravilhoso. Mesmo que haja desertos, nós sabemos, Senhor, que isso é uma dádiva, que estarmos aqui vivos, vivendo o que Tu tens para nós, é maravilhoso, Pai. E nós te agradecemos por isso. Nós te pedimos, Senhor, que nos faça, nos ajude, nos guie, nos direcione, que mande o Teu anjo, o Teu Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada em nossos desertos, que muitas vezes é muito dificultosa. Pai, sensibiliza os nossos corações. Tira as escamas de nossos ouvidos e de nossos olhos para que nós possamos Te ouvir, para que nós possamos Te enxergar e seguir somente os passos que Tu tens para nós. Pai, que nós possamos apenas levantar em direção às portas que Tu abrires para nós. E as portas que Tu não quer que a gente acesse, Senhor, tira de nossa frente. Faz com que ela não dê certo. Faz com que nós nos sintamos desconfortáveis, que nós ouvimos a palavra, ouçamos a palavra do Teu Espírito Santo e que nós tenhamos aquela certeza interna de que não, por aqui não é para caminhar. Senhor, que nós somente nos levantemos quando a Tua nuvem, o Teu anjo, disser que devemos caminhar. Pai, nós entregamos as nossas vidas a Ti, as nossas famílias a Ti, as nossas empresas a Ti. E eu te quero pedir em especial, Senhor, pelas imersões hoje que acontecerão essa semana, do Gustavo e do Casseb. Que nessas imersões desses dois filhos Teus, Senhor, que todo o conteúdo que eles têm, que é riquíssimo para passar, que seja passado com extrema excelência. Que esse conteúdo seja de extrema utilidade para aqueles que receberão. Mas que, acima de tudo, Senhor, os ambientes dessas imersões sejam ambientes Teus. Que todas as pessoas que estejam ali possam, de uma maneira ou de outra, sentir a Tua presença. E que esses ambientes empresariais também sirvam a Ti. Que esses ambientes empresariais também sirvam para que a Tua palavra, para que Teu evangelho adentre o coração. Corações que estão endurecidos. Corações que estão como a terra arenosa do deserto. Ou aqueles corações que estão prontos para germinar
precisando apenas de uma gotinha na tua água. Utilize o Casseb, o Gustavo e suas equipes para fazerem isso, para agirem em teu nome e atingirem mais e mais corações com o teu amor e com a tua palavra. É isso que eu te peço, assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos vocês, meus irmãos. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Semana abençoada. Amém. Amém, mestre.